Jesus, aleluia, aleluia, adore ao Senhor com a salva de palmas. Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, apresentamos a vida da tua filha que vai trazer a tua palavra nessa noite para a tua igreja. Ó Senhor da glória, fala conosco, nos alimenta, usa a vida da tua filha conforme o teu querer e a tua vontade. Ó Jesus querido, para falar conosco, nos alimentar. Jesus querido, renovar nossas forças e a nossa fé. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a serva de Deus com palmas para Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá, abre a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. É a palavra onde nós iremos meditar nesta noite. Aleluia, Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo 2. Tem alguém ainda procurando? Amém. Vamos ler. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Aleluia. Pode se sentar nesta noite, glorificando ao nome de Deus, poderoso. Eu vou tomar a fala do irmão Marcos da última vez que ele pregou. Eu vou pregar a besta. Não foi, irmão Marcos, o senhor disse da última vez? Amém. Não me recordo o dia, né? Porque eu sou muito boa de lembrar o dia. Mas teve um dia que a irmã Solange estava lá na minha casa e eu estava ajudando ela a procurar alguns versículos para ela montar o estudo. E passamos por essa passagem, né? E na hora eu citei um tema. E na hora que eu falei, eu pensei: por que foi? E eu fui falar. Agora ela vai mandar eu pregar. E eu falei assim naquele momento: nossa, dá um tema de pregação, né, Solange? Aí ela olhou assim pra minha cara e eu disse:
perdedores de telhados, mas participantes de milagres. Aí ela, você vai pregar esta palavra? Aí eu olhei assim, oh meu Deus. E quando foi hoje, eu estive meditando nessa palavra, aqui onde nós lemos no livro de Marcos. Uma palavra, né, um fato um pouco tão conhecido no meio da Igreja do Senhor, quando a Bíblia vai relatar esse milagre, mais um dos milagres que Jesus havia feito. Jesus, por onde ele passava, ele curava, ele salvava, libertava, perdoava pecados, orava para Deus ressuscitar e muitas outras coisas Jesus fazia. E a verdade é que sempre havia uma multidão ali perto de Jesus. Independente do lugar onde ele estava, quando a multidão sabia onde Jesus ou os discípulos estavam, a multidão seguia ele. A multidão ia atrás de Jesus, porque os feitos que Jesus estava ali operando se tornou muito conhecido. Então as pessoas iam muitas das vezes atrás dele porque sabia que ele podia multiplicar os pães, os peixes, sabia também transformar água em vinho, sabia também poderia ressuscitar um morto, poderia libertar, né, como um endemoniado de Gadareno, e muitos outros feitos Jesus fazia. E por isso a multidão seguia ele. Alguns por conta da palavra e outros, a maioria, por conta dos sinais mesmo que Jesus operava. E quando a gente vai ler um capítulo anterior, essa palavra está escrita no livro de Marcos e Lucas, e cada uma vai dar alguns detalhes, mas não com tanta diferença. Mas a Bíblia vai dizer agora que Jesus ele sai de Gadara. Ele havia acabado de libertar um endemoniado. E os demônios que possuíam o corpo daquele homem eram muito ferozes, sendo que Jesus liberta. E quando Jesus liberta, aqueles demônios pedem para que ao menos Jesus venha lançar ele numa manada de porcos. E Jesus assim dá a ordem. Sendo que quando Jesus faz isso, aquele feito se espalha. O dono, né, daquela manada de porco começa a espalhar o que Jesus tinha feito. E o povo daquele lugar vai atrás de Jesus, mas para pedir para que Jesus venha sair daquele lugar, da terra deles. E agora Jesus entra em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que essa casa, né, não como aquele pregador, né, não sei se era uma mansão, um palácio, mas era a casa de Jesus. E ele vai para a casa dele. E ali se reúne uma multidão para ver o que Jesus iria fazer, para ver o que Jesus iria oferecer a eles. Mas a Bíblia diz que tinha tanta gente, não tinha muito espaço ali dentro, porque juntou muitas pessoas ali. E Jesus começa a ensinar. E eu não me recordo se é em Mateus ou em Lucas. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando e havia poder de Deus ali para curar. A Bíblia vai dizer isso. Então, eu entendo, através dessa palavra, que muitas das vezes a gente acha que para Deus curar é necessário fazer uma oração específica para Deus curar. Um momento específico de oração para curar. Não. Mas aqui a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus ensinava, o poder de Deus estava ali, no meio deles, para curar. Então, no momento da palavra, é momento também de receber cura. E a Bíblia vai dizer agora que havia uma multidão ali, os fariseus, né, estavam sempre ali perto de Jesus para buscar um motivo para acusar Jesus de algo, sendo que havia um paralítico e havia 4 homens. E como Jesus, a fama de Jesus se espalhou por muitos lugares, eu imagino que aqueles 4 homens ouviram da fama de Jesus. E quando souberam aonde Jesus estava, eles vão atrás de Jesus, sendo que eles levam consigo um paralítico. E quando chega lá, eles vê a multidão
que não tinha como eles entrar pela porta central, normalmente, né? Havia muitas pessoas ali. E aqueles 4 homens agora pensam assim, aqui está a solução do problema. Ele pode levantar o meu amigo, não sei, mas ele pode levantar esse paralítico. E eles agora tomam uma decisão de subir em cima dos telhados. Eles abrem um buraco e eles descem o paralítico através de uma maca. E a maca desce justamente em frente a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela atitude deles e admira a fé que aqueles homens tiveram. Não somente a fé, mas a fé sem obras ela é morta. Então, eles tiveram a fé de levar o paralítico até Jesus e tiveram a obra de abrir ali o telhado para descer o paralítico. Sendo que quando Jesus vê o paralítico ali, Jesus não olha para ele e diz, levanta-te e anda. Jesus olha para ele e diz, filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Talvez aqueles homens acharam que a necessidade maior, ou esperavam ouvir de Jesus, que quando eles chegassem lá, Jesus ia olhar para o paralítico e dizer, levanta-te, homem, se coloca de pé, sendo que não foi isso que Jesus falou. Jesus olha para ele e diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Sendo que os fariseus ouvem aquilo e pensam, quem é este para perdoar pecado? Por acaso não é somente Deus que tem poder para perdoar pecado? Eles não pronunciam com sua boca, mas Jesus que sonda o coração, sondou o deles naquele momento. E Jesus olha assim para eles e diz, vem cá, o que é mais fácil? Eu dizer para ele, perdoados estão os teus pecados, ou eu dizer, levanta e anda? Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem este poder, agora eu digo, levanta-te e anda. Aleluia. E o paralítico assim levantou e andou. E aquela multidão, né, que estavam ali ficou admirado com o que Jesus fez. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar nesta palavra é, às vezes você vai até Jesus achando que a tua necessidade é ouvir levanta e anda. Sendo que Jesus sabia o motivo, a causa, a raiz. E o que principalmente aquele homem precisava, que era que seus pecados fossem perdoados. Qual foi, não sei a situação, mas alguma coisa levou aquele homem a ficar paralítico. E o que ele precisava ouvir naquele momento, e o que ele precisava naquele momento de Jesus, era ser perdoado. E às vezes eu e você pode ficar frustrado, porque você espera ouvir de Jesus, levante e ande. Você espera ouvir de Jesus, olha, eu estou te curando, estou arrancando essa enfermidade. Mas Jesus vai chegar para você e vai dizer, perdoados estão os teus pecados. Porque na verdade, os teus pecados estão te tornando um paralítico. E agora Jesus diz isso para eles. Sendo que não pense que é algo fácil, que era algo fácil naquela época chamar a atenção de Jesus. Porque havia uma multidão que estava ali ao redor de Jesus. E outra coisa, havia outras pessoas necessitadas ali. Existia com certeza outras pessoas enfermas. Não sei se existia outros paralíticos, mas a Bíblia só relata um paralítico. Mas havia uma multidão e com certeza havia pessoas enfermas ali. Sendo que aqueles homens têm uma atitude diferente. É como se fosse eu e você hoje andando na rua e a cada esquina tem alguém pedindo ajuda, a cada esquina tem alguém pedindo uma esmola. E a verdade é, às vezes, que a gente olha assim e não sabe quem está falando a verdade, quem está mentindo. E chega um momento que a gente talvez não dê crédito.
Mas quando chega alguém que lhe conta uma verdade, uma história, não sei se é uma verdade, uma mentira muito bem contada, mas ele consegue prender a tua atenção e você se compadece dele e ajuda. Sendo que com Jesus não tinha como mentir. Então, eles conseguiram chamar a atenção de Jesus. Imagine quantos bilhões de vozes existem no mundo de pessoas contando o seu problema para Jesus. Aleluia. E por qual motivo você acha que Jesus deveria atender especificamente a tua causa? Qual motivo você hoje apresenta a Jesus? O que é que você tem feito? Uma atitude diferente para mostrar para Jesus? Tem muitos enfermos aqui, mas eu vou curar esse, eu vou levantar esse. Aleluia! E esses homens conseguem. Sendo que agora eu quero levar você para pensar do outro lado. Jesus era o dono da casa. E ele estava na casa dele. Mas vamos pensar, você hoje sendo dono da casa? Você, dentro da sua casa, chega 4 homens com um paralítico, sobe em cima do teu telhado, faz um buraco. Você pensaria, nossa, que prejuízo! Quanto gasto eu vou ter de telha, de barro? Naquele tempo, eles colocavam umas vigas de madeira, aí depois colocavam umas varetas assim, por cima, e por último eles jogavam barro misturado com palha. Você pensaria nos gastos, não é verdade? No trabalho que teria depois para remendar, para consertar o seu telhado. Você pensaria nisso. Sendo que vamos agora para o outro lado da história. Jesus era o dono da casa. Ele operou o milagre. Jesus, ele não se importava com as percas terrenas, não. Porque ele era filho de Deus e ele sabia que um telhado não se comparava a nada com o que tinha no céu preparado para ele. O que tinha no céu. Sendo que muitas das vezes, eu e você, na posição aqui de Jesus e dono da casa, às vezes nós queremos ter o privilégio de ter Jesus dentro da nossa casa, mas não queremos perder o telhado. Às vezes falamos assim para o Senhor: Jesus, entra na minha casa, senta na mesa, fica à vontade, mas não mexa no meu telhado. Deixe o meu telhado quieto. Aleluia! Queremos o privilégio de chegar a Jesus fazer, mas Jesus, não mexe em nada, não tira nada do lugar. Eu só quero que o Senhor entre. Mas eu não quero ter percas, eu não quero renunciar, porque vamos analisar. Quando nós focamos muito nas percas, nada vale a pena fazer para Deus. Não vale a pena orar, para quê? Eu vou perder tempo, não vale a pena jejuar, eu vou estar perdendo de comer, de alimentar minha barriga, não vale a pena servir a Jesus, porque eu vou ter que renunciar os meus projetos, eu vou ter que perder algo, então não vale a pena. Aleluia! Sendo que você sendo dono da casa, como Jesus naquele dia, você perdeu um telhado. Quem passava de fora poderia olhar. Nossa, olha o buraco ali em cima, naquele telhado. Sendo que quem estava dentro da casa estava presenciando o milagre que Jesus estava fazendo. Você decide se você vai olhar a situação do lado de fora ou você vai estar dentro para presenciar Jesus fazendo um milagre. Quem passa do lado de fora pensa, não, tem prejuízo, tem perca, vou ter que chamar um pedreiro para ajeitar. Meu Deus, por que esses homens foram fazer isso? Sendo quem estava dentro, estava sendo participante. Mesmo que não fosse o dono da casa, mas estava vendo um milagre. Aleluia! E alguém teve que perder algo ali. E Jesus perdeu. Mas teve um fruto, porque um paralítico entrou ali, mas saiu andando. Aleluia! Então você deve tomar a
decisão nesta noite. Se a partir de agora você vai olhar a situação do lado de dentro, há um privilégio de estar do lado de dentro. Há uma multidão ali, mas está vendo, está presenciando o milagre que Deus está fazendo. Aleluia. Talvez uns tempos depois, quem passou ali olhava assim: nossa, essa foi a casa que aqueles 4 homens fez um buraco, mas um paralítico saiu andando dali de dentro. E o que eu acho interessante é que muitas das vezes a gente se apega tanto nas percas e não se dá conta que está acontecendo algo dentro de casa. Às vezes olhamos tanto, não, e outra, imagina o esforço que aqueles 4 homens fizeram. Então, eles deram um bom motivo para Jesus olhar para eles e fazer o milagre. Então, procure um motivo para mostrar para Jesus que você deve ser atendida por Ele. Não, às vezes a gente podemos pensar assim: não, porque o meu problema é pior, a minha situação é pior. Não, Jesus não vai, meu filho, olhar com esse olhar não. Porque a gente tem o costume de, não, esse problema aqui é mais difícil, esse daqui é impossível. Jesus não vai olhar porque Ele tem todo o poder em suas mãos e Ele pode tanto levantar um morto quanto levantar um paralítico. Não há dificuldade para Ele, mas para mim e para você tem essa dificuldade. Aleluia. Mas na verdade, Jesus não vai lhe atender pela gravidade do teu problema, mas Ele vai te atender pelo esforço que você tem feito para chamar a atenção dele. Você chega hoje no hospital, eles vão gravidade, vermelho, verde, azul, né? Tem umas cores assim. E você recebe uma ficha, eles vão analisar a gravidade do teu problema. Sendo que com Jesus é diferente. Porque nenhuma situação para Ele é difícil resolver. Eu não vou dizer nem impossível, nem sequer é difícil para Ele resolver. Não é difícil. Mas você precisa apresentar para Ele um bom motivo para Ele te atender. Porque uma multidão estava... O que eu acho também interessante é, como eu disse, havia sempre uma multidão. Mas sempre tinha alguém do lado de fora, alguém que não tinha sido convidado, alguém como uma mulher do fluxo de sangue que estava um pouco distante da multidão, mas quando entrou conseguiu tocar nele. Há sempre uma multidão falando, orando, jejuando, mas somente tem uma mulher do fluxo de sangue, um paralítico, um leproso que consegue chamar a atenção. Você faz parte da multidão que sempre está ali? Ou você faz parte de um que consegue chamar a atenção de Jesus? E a Bíblia vai dizer que Jesus agora olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. E, como eu falei, os fariseus começam ali se questionar: como assim? E eles fizeram um questionamento que respondia à própria pergunta deles. Por acaso não é somente Deus que pode perdoar pecados? Sendo que eles não se deram conta da resposta que eles mesmos tinham. Realmente, somente Deus podia. E Jesus agora desce à terra e tem aquele poder para perdoar os pecados. Mas eles não estavam se dando conta disso. Aleluia. E nesses 3 evangelhos que a gente lê, que a gente vê essa história, a Bíblia não vai relatar: nossa, e havia um homem que tinha uma casa e 4 homens subiram em cima do telhado, fizeram um buraco, ficou um prejuízo. Não. Essa história não vai ficar conhecida pela perca. Não vai ficar conhecida pela perca, mas pelo que ganhou. Pelo paralítico que entrou. Você, muitas das vezes, quer muito enaltecer as percas. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Mas você, por acaso, não está se dando conta que tem um paralítico se levantando? Aleluia. Em cada renúncia que você faz. Oh, glória. Aquela casa, se fosse eu e você hoje, não ficaríamos conhecidos não como alguém que perdeu o telhado.
Mas o dono da casa que, olha, sabe aquela casa ali? Nossa, aqueles homens fizeram um buraco, mas teve um paralítico, porque tem mais um peso falar que sai um paralítico andando do que perder um telhado. O que é um telhado comparado com o milagre que aconteceu ali? Aleluia. Se quisermos ter o privilégio de Jesus entrar na nossa casa, devemos estar conscientes que ficaremos conhecidos por perder telhado, mas ganhar milagres. Não, se você quiser ter o privilégio de Jesus entrar em tua casa, pode ter certeza que esse mesmo privilégio vai vir te proporcionando. Não é não te trazer, não. Vai te proporcionar percas. Mas percas que traz ganho. Aleluia! Você muitas das vezes quer ficar conhecido. Não, eu abri mão disso, daquilo. E se você ficar muito focando no telhado, você não vai olhar e não vai se dar conta do que Cristo está fazendo. E esses homens, eles fizeram um grande esforço. É verdade. A casa não era deles. Não era dele, é de Jesus. Mas algo que particularmente falou comigo, que como os irmãos sabem, eu estou no processo de aprender a amar almas. E esses homens me deram uma lição. Eles amavam almas. Porque só quem ama almas vai se dar o privilégio de sair de casa, carregar um paralítico, subir em cima do telhado para ver um paralítico andando. Aleluia! Se você ama almas, você vai querer fazer esse esforço. Não vai existir limite, não vai existir barreiras, não. Se você sabe alguém que pode resolver o problema daquela pessoa, você não se importa com telhado, com peso, com esforço, não. Você vai levar a pessoa até alguém que vai resolver o problema. Então, agora, Jesus perdoa os pecados dele, né? Porque muitas das vezes a gente não percebe, mas algo vai nos paralisando. E não era só uma doença física, material, mas Jesus detectou algo por trás. Não sei o que é que tem te paralisado, não sei o que é que tem te tornado paralítico, mas você vai ouvir de Jesus aquilo que precisa, a raiz. Ele vai tratar a raiz do problema. Jesus vai primeiro perdoar os pecados dele, porque isso era mais necessário. Aleluia! Jesus primeiro vai te oferecer um tratamento espiritual. Aleluia. Porque é somente ele que pode fazer. Porque o tratamento que você precisa materialmente, fisicamente, não é difícil para ele. Mas somente perdoar os teus pecados é ele que pode fazer. Então ele vai começar tratando primeiro a raiz do problema na tua vida, para depois te proporcionar um milagre. Mas tem algo. Aquele homem estava paralítico, é verdade. Ele não podia ir só até Jesus, mas teve alguém que Deus levantou para levar ele. Mas se você não está na condição de paralítico, você pode muito bem se rastejar no meio da multidão para chamar a atenção dele. Aleluia! Se você não chegou ainda no ponto de um paralítico, com certeza Jesus vai esperar você ficar gritando que nem o cego de Jericó. Como a mulher do fluxo de sangue, Jesus vai sim esperar você se humilhar bastante, porque você pode sim se rastejar, fazer um esforço maior para chamar a atenção dele. Mas muitas das vezes a gente quer se prender, quer esperar alguém carregar a gente, mas Jesus está olhando para você, está vendo a tua condição. Então não adianta você pedir um reforço que você mesmo tem condição de se levantar e ir até ele se humilhar. Aleluia! Às vezes queremos receber um tratamento de Deus, queremos que 4 homens vá na nossa casa, nos pegue, nos leve até Jesus, mas você nem sequer ainda está paralítico. Então pode preparar a tua garganta, muita lágrima, muito choro, para chamar a atenção de Jesus. E como eu falei,
eu fui ler no livro de Marcos, de Mateus, ou foi de Lucas, se eu não estou enganada, quando aqueles homens chegam ali, de início eles veem aquela multidão, mas eles arrumam uma solução, porque eles tinham uma necessidade. E muitas das vezes tem pessoas que assim, vou até Jesus. Mas quando se dá conta da multidão que está ali ao redor, do impedimento, dos obstáculos, a pessoa quer voltar, quer recuar e não procura uma solução. Aí você não tem do que se queixar. Não, Jesus não me ouviu, Jesus não me atendeu. Você não tem do que se queixar se você não fez esforço nenhum. Você não tem do que se queixar se você ainda nem sequer se esforçou para enfrentar aquela multidão, aqueles obstáculos, para receber o teu milagre. Aqueles homens fizeram o que estavam ao seu alcance. E não adianta você falar para Deus, não, Senhor, esse é o meu limite, eu só posso chegar até aqui, eu não tenho força. Se Jesus olhar para você e ver que você não está um paralítico, não espere que ele vai fazer um mínimo de esforço. Será que Jesus não poderia ter dito, multidão, sai do meio, deixa o paralítico entrar? Será que Jesus não poderia ter feito isso? Uma multidão ali, Jesus com todo poder e autoridade. Jesus andou por cima do mar, Deus abriu o mar vermelho. Que seria mandar uma multidão abrir um espaço para o paralítico entrar? O que seria? Se Jesus não mandou a multidão sair do meio para o paralítico entrar, quanto mais eu e você? Quanto mais eu e você, porque Ele quer ver o meu e o teu esforço. Aleluia. Ele poderia muito bem ter facilitado o processo. Ele poderia ter facilitado o processo para aquele paralítico. Ele poderia ter facilitado o processo ainda mais porque eram 4 homens que estavam tomando uma causa para eles por amor daquela alma. Então, por amor de uma alma, muitas das vezes, a situação dela, a gente deve tomar como se fosse nossa. E fazer o esforço como se fosse a gente. Que foi o que aqueles homens fizeram. Então, Jesus poderia, mas Jesus simplesmente deixou eles se esforçar, fazer a parte deles. Então, é isso que Jesus vai fazer comigo e com você. Vai esperar você se esforçar, oferecer o teu melhor. Chegar no teu limite. Eles fizeram o que estava ao alcance. Desceu o paralítico, Jesus olha assim. Pronto, somente Jesus poderia fazer o milagre ali. E a solução era naquele momento. Mas se Jesus não quisesse fazer naquela hora? Se Jesus não quiser resolver o teu problema na hora que você quer? Aí eu e você, sabe o que a gente vai fazer muitas das vezes? Também não vou subir telhado de novo. Também não vou pagar preço de novo. Também não vou orar mais, não vou jejuar mais. Porque a gente quer que Jesus resolva o problema na hora que a gente quer. E solucione na hora que a gente quer. Sendo que o Senhor sabe até onde vai o meu e o teu limite. E para encerrar, eu quero encerrar com um versículo no livro de Filipenses. Que a irmã Solange até citou uma vez para mim. Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Grande Deus que és santo. Filipenses capítulo 3, o versículo 7. Mas o que era para mim ganho eu reputei por perder para Cristo. Lembre-se, alguém teve que perder algo, mas também ganhou. Perder, entre aspas.
porque o que ganharam não se compara com um telhado. Outra coisa também, se você convidar Jesus para entrar na tua casa, Ele vai sim mexer no teu teto. Ele vai sim mexer, abrir um buraco assim no teu teto, talvez naquilo que você esteja apegado, que te causa segurança. Ele vai mexer no teu teto. Ele vai mexer naquilo que você não quer. Mas se você convidou a Ele, se prepare para perder. Para deixar Ele mexer no telhado, na porta, na mesa, mexer onde Ele quiser. Porque é um privilégio ter Jesus em casa, na nossa casa. Mas ter Ele vai nos proporcionar algumas percas e renúncias. Amém? É até aqui que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É interessante, porque já que tivemos no meio desse ano, acho que em julho, eu creio, eu lembro quando foi quando Daniel chegou, a gente falou na semana missionária de algumas coisas, e essa semana, aquele estudo, né, que nós fizemos, que foi domingo e a terça-feira, sobre o pilar da obra missionária, a base, que é o servir, a base da obra missionária, que é o servir. E aí eu estava meditando nessa palavra que a irmã Thalia estava pregando, e ela até falou, 4 homens viram solução e não problema, 4 homens dispostos, e aí eu quero enfatizar, a gente enfatiza a questão do milagre, mas vamos enfatizar a questão da salvação. E eu pensei muito na questão de crente que vive de aparência, porque tem muito crente que vive de aparência. Ele vive sempre em função do que o outro pensa dele. Por isso que ele veste conforme o outro vai pensar. Ele não se veste conforme o Espírito Santo se agrada. Ele não veste priorizando ao Senhor, mas ele veste em função do outro, ele come em função do outro. Ele vai comprar algo, ele compra aquilo que vai provocar status. Pessoas que vivem de aparência, às vezes trabalham em determinado trabalho, ou tem vergonha de falar, ou não quer determinados tipos de trabalho, né? E aí eu coloquei aqui, quem vive de aparência não aceitaria essa situação. O que o outro vai pensar da minha casa agora com um buraco no teto? Então foram 4 homens dispostos a se entregarem em prol da salvação e cura de um. E teve uma pessoa disposta a abrir mão do seu telhado. Mas eu fiquei meditando enquanto a irmã Thalia falava na multidão, né? Realmente, Jesus podia dizer, afasta aí, a casa não era dele, ele não estava ali pregando, ele estava com a palavra na hora. E muitas das vezes o Senhor não fala isso, tipo assim, para facilitar. Não que ele não queira facilitar para mim e para você. É que ele quer ver até onde aí você de fato vai. Né? Ele quer ver até onde... E é impressionante, porque se a gente for pensar, para se quebrar um teto, provoca uma poeira. Caíram as terras, caíram os pedaços de terra, né? É interessante porque realmente houve a cura, mas a salvação e a cura, uma pessoa que saiu duplamente abençoado. Mas irmã Solange, e o meu telhado como fica? Transforme numa claraboia. É uma boa ideia. Para fazer a obra de Deus, como eu já ouvi uma vez um determinado pastor falando, meus irmãos, orem para Deus me dar um carro, estou precisando porque vai ser para vocês. Quando Deus deu o carro, saiu os irmãos da igreja. E ele saía, nossa, só era buzinada. Todo mundo, perto ou longe, não importava. E quando eu ia pegar alguém ou levar por conta de uma extrema necessidade, nossa, só Deus para ter misericórdia. Tinha que ter o peso X, tinha que ter os sapatos, aquela coisa. Então, muitas das vezes tem pessoas querendo ver um fruto, mas não estão dispostos realmente a perder um telhado, não estão dispostos. Não sabemos, de repente Jesus passou 1 dia, 2 para consertar aquele telhado, né? Agora tem uma coisa. Não conseguiram entrar.
Porque a multidão está tudo ali querendo ouvir Jesus, né? Mas ele entrou por cima e agora a multidão tem que abrir espaço para ele sair. A multidão não abriu espaço para ele entrar, mas abriu para ele sair. E é interessante que diante dessa situação, teve pessoas na multidão que não conseguiu entrar dentro de casa. Porque na medida que vai enchendo de gente, o outro vai chegando e vai ficando ali. É igual um ônibus. Vai entrando e vai passando. Mas tem uma hora que fica tipo aquele efeito sardinha, lata de sardinha. Aí quando você entra, não passa mais de degrau, porque não cabe. Então vai ficar só até ali. Então teve pessoas que foram nessa condição também. Teve pessoas que foram nessa condição. E o bom do buraco no telhado é porque já abriu o caminho para outro. O caminho já ficou aberto, porque se tivesse outro ali já entrava também. A Bíblia não fala sobre isso, mas imagina, se tivesse outro ali, será que não iria? Vamos aproveitar agora. Então é importante eu e você ter determinadas atitudes diante do Senhor. Aqueles que estavam querendo romper a multidão, alguns deles nem entraram. Porém, ele que rompeu o obstáculo maior, ele parou bem colado com Jesus. Pense nisso. Amém? Palavra para eu e você ficar meditando. O que é que você está disposto a perder para que Deus cumpra na tua vida o propósito que Ele tem determinado? O que é que você está disposto a perder para ganhar o teu galardão? O que é que você está disposto a perder por uma alma? O que é que você está disposto a perder por um milagre? O que é que você está disposto a perder para que Deus cumpra em você as promessas dele? Ou a chamada dele na tua vida? Nada. Se não está disposto a perder nada, você não é uma pessoa que gera almas. Porque ali foi gerada uma vida, espiritualmente falando. Houve salvação ali. Quando o Senhor diz perdoados são os teus pecados, Ele está oferecendo literalmente salvação. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração para encerrar. E nessa oração eu vou fazer... quem sou eu, né? Se João não se sentiu digno de desatar as correias da sandália de Jesus, quem sou eu para tomar o lugar de Deus? Mas... seria interessante pegar a fala de Deus emprestada, do que Deus falou com a irmã Thalia semana passada. O que você está disposto a perder? Nossa, cai bem, né? Perder o seu telhado. O que você está disposto a perder? Então pronto, é um bom momento para você dizer para Deus nessa oração o que você está disposto a perder para ganhar. Quer ganhar uma promessa cumprida, quer ganhar um milagre, uma salvação do parente, quer ganhar um cumprimento, a chamada ministerial, um dom. O que você quer ganhar? Fala para o Senhor. Vou fazer uma oração para você poder falar o que você quer. Agora também não esquece de no final você falar o que você está disposto a perder. Se não perder nenhum telhado, não tem como o paralítico chegar. Não tem como salvar o paralítico, não tem como libertar. Lembre que no endemoniado gadareno, um endemoniado foi liberto e salvo. O texto lá fala claramente que ele até se transforma numa espécie de missionário. Queria ir com Jesus, e Jesus disse, você foi chamado para pregar aqui. Você vai pregar na tua casa, no meio da tua parentela, da tua família e da tua cidade. Porque Jesus sabia que não ia ficar ali. Mas teve alguém que perdeu uma manada de porcos. Você pensou nisso? Eu não entendo de preço de porco... Mas vamos supor, eu creio que é muito mais, mas vamos supor que um porco grande seja no mínimo R$100. Quem é que sabe de preço disso aí? Alguém sabe? Não, mas um quilo só dele tá... Um quilo a gente vê, e um porco tem... Sim, um porco tem muito mais que 5 quilos de carne. Suponhamos que um porco grande tenha um valor de 200... vou colocar por baixo, uns R$200. Uma manada é um rebanho, não era 2 nem 3. Suponhamos que tivesse 20 porcos ali, 20 vezes 200, R$4.000. Foi perdido R$4.000, mas um homem que era tido como doido. A cidade tinha medo dele. A cidade tinha medo daquele homem. Ele era amarrado com corrente e quebrava as correntes, para você ter uma ideia. Então, alguém perdeu ali a manada de porcos. Então é você que vai dizer para o Senhor o que você está disposto a fazer, abrir mão, né? Como a irmã Thalia bem falou, muitas das vezes você abre mão, abre as portas da casa para Jesus entrar, abre isso, abre aquilo, mas quer que Jesus entre e você esquece que quando Jesus entra, ele provoca um reboliço.
Ele provoca algo dentro da tua casa. Você abriu as portas, porém o rebuliço vai no telhado, que é a parte que a gente mais preserva. Como a irmã Thalia falou de modo rápido, mas falou, sabe, você abre mão de tantas coisas, né? Mas tem um telhadinho lá que aquilo é o que te dá a segurança para você manter o seu eu lá escondido no teu baú do velho homem. O teu telhado é aquilo que te dá... Estou fazendo a tua conclusão, tá? Já que o seu desenvolvimento foi bom, a sua introdução foi boa. Eu fiquei notando aqui, ó. Depois você passar para você. Os obreiros entenderam, né? Os obreiros entenderam. Então, até me perdi. Culpa sua, viu, Thalia? Perdi onde eu estava. Chega a revelação aí pra mim. Chega a revelação novamente. Então, muitas das vezes, nós abrimos mão de tantas coisas que a gente considera. Isso aqui eu posso abrir mão para Jesus. Isso aqui eu deixo, isso aqui eu deixo, isso aqui eu deixo. Inclusive, os pecados visíveis. As coisas que são mais óbvias. É claro que para alguém entrar na tua casa, tu tem que abrir a porta. As coisas que são mais óbvias. Sabe? Mas o telhado, aí não. Aí é quando Deus te tira você do controle e Ele passa a controlar. Porque realmente a irmã Thalia usou uma palavra para enfatizar. Segurança. Quebrou o telhado, você está inseguro. Né? Sol, chuva, algum ladrão. Então mostra, você fica numa instabilidade grande. Mas o Senhor Jesus passa a estar no controle. Então por isso que é tão doloroso para você, não é? Da sol decai. Por isso é doloroso para você abrir mão do telhado. Porque você passa a ficar, entre aspas, vulnerável. Porém, você não fica vulnerável porque você está nas mãos do Senhor. Ele está no controle. Amém? Fecha teus olhos, tua oração. Senhor, o que é que eu quero? Senhor, qual é o telhado da minha vida? Preciso quebrá-lo. A minha vida precisa ser um canal para alguém. Eu não entendo, irmã Solange, quando você ora, eu vou falando, vou ministrando. Irmã Solange, eu não entendo como é que com a perca de um telhado pode ser. Claro que pode. O apóstolo São Paulo, ele disse que com as prisões dele, teve pessoas que tomaram ânimo de pregar o evangelho. Porque o povo estava com medo, os crentes estavam com medo. Porque sabia que se pregasse, fosse pego, seria preso, seria torturado, perseguido. Aí Paulo vai dizer, eu não me envergonho. Eu não estou, em outras palavras, eu não fui preso nenhuma vez porque estava roubando. Eu fui preso por amor ao evangelho. Eu tenho prazer. Aí a Bíblia vai dizer que ele diz assim, muitos tomaram ânimo nas minhas prisões, porque eles viram que prisão não mata crente. Paulo na prisão ele ganhava almas, rapaz. A Bíblia vai dizer que Paulo realmente perdia liberdade lá fora, mas lá dentro ele montou foi uma igreja. Lá dentro ele tinha escola bíblica para os presos. O que você vai perder para ganhar? Para investir no reino. Não considere a perca do teu telhado como uma perca. Considere a perca do teu telhado como um investimento. Glória a Deus. Aleluia. Considere a perca do teu telhado como um investimento no reino. Alguém vai ser salvo. Andaraçu decai. Pelo teu telhado quebrado. Alguém vai ser curado, alguém vai ser perdoado, alguém vai ver um milagre por causa de você. Olha quantas pessoas foram ali alimentadas, saíram animadas, fortalecidas. Os que viram saíram ali mais animados, que viram, que presenciaram. Os 4 saíram dizendo, valeu a pena. Aleluia. Daraçu decai. Ramante, eu comandar Jesus disse, valeu a pena perder o telhado. Os 4, valeu a pena o sacrifício. O paralítico, valeu a pena. Da soldarai. Alguém que estava ali, olha, por que eu não fiz isso? Valeu a pena ver esse milagre. Valeu a pena presenciar. Valeu a pena participar. Valeu a pena vir aqui. Oh, Jesus. Mas o grande problema é que quando o Labassuda é Comanai, muitos abrem a porta da sua casa, Jesus entra e com Jesus. Eita, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor manda dizer que isso é para alguém aqui. Pegue isso. Você abre a porta da sua casa e você quer que só entre Jesus, não é? Bonito.
Entenda, com Jesus entra uma multidão. Entra cego, entra coxo, entra paralítico, entra uma Maria Madalena, entra uma mulher de fluxo de sangue, entra um publicano. Você abriu a porta da sua casa, então fecha. Porque se você abriu, não vai entrar só ele. Vai entrar ele e uma multidão de necessitados. E ele vai provocar rebuliço, sim. E Deus diz para alguém aqui: ou corre ou fica. Ou corre ou fica. Ou escancara de uma vez para eu quebrar o teu telhado, ou nada vai acontecer. Deixa andar a sóbria. Andaço de que me dá sóbria. Você está pensando que ele vai só entrar aonde você quer que ele entre? Não, sabe por quê? Porque você está num estado de calamidade espiritual tão grande. Andar sobre aqui não é só uma parte do teu corpo que está osso seco, não é só teu braço que está ressecado, não. Não é só teu braço que está no osso seco, não, é o teu corpo todo. Então por que ele vai só entrar em uma área da tua vida? Tem crente que tem um negócio, quer salvação, quer ir para o céu, mas não quer que Deus trate em todas as áreas da sua vida. A resposta é não. Sabe por quê? Como eu costumo dizer, até falei para a irmã Marcela essa semana, a forma como que você gasta teu dinheiro influencia na tua salvação ou na tua perdição. Com o que você gasta teu dinheiro influencia se você vai para o céu ou para o inferno. O lugar que você pisa, as companhias que você tem influencia. Como é que Deus não vai entrar em todas as áreas? A tua vida sentimental te influencia. A tua vida financeira, as tuas amizades, tudo vai te influenciar. Seja ir para o céu ou para o inferno. Por que Deus não vai se importar, não vai se meter? Ou você vai para o inferno ou vai deixar ele quebrar o teu telhado. Andaçu decai. Raço remancho comandar súbria. Se preocupa não, que Deus ele providencia o barro depois. Dai chamando nagaçou. Ele está preocupado mesmo em perdoar o pecado de alguém. Mas você não tem essa visão ainda, é egoísta. Da sorreba sobre cai. Ei, decanto mina sobria. Lai decalar sobre que me ouçou de comandar a sobria. Aleluia, você já pediu? Você já pediu? O que é que você quer? Paralítico espiritual? É perdoar pecado? O que é que você está querendo? Agora 1 minuto para você dizer o que é que você está disposto a quebrar. Da sorremancho nara súbria. Dai chedecanto nibia serei jo da canavassuriandarai. Senhor Deus e Pai, a tua igreja ora, a tua igreja ora, a tua igreja suplica, a tua igreja se humilha. Oh Deus grande, Deus grande, Deus grande. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, por mais doloroso que seja, mas é necessário quebrar o telhado. Aleluia, por mais doloroso que seja, é necessário, porque senão o paralítico não anda, porque senão não há salvação, porque senão não vai ser gerado o milagre da salvação. Da sodecai, rabassuri mijo, decanto nebraçu decamanai. 1 minuto para você abrir a boca e adorar agora. 1 minuto para você abrir a boca e adorar o Rei dos Reis. 1 minuto para você abrir a boca e adorar, adorar, adorar ao que vive e reina, ao que se responsabiliza. Achandarai, ele autoriza a quebrar o telhado, mas ele perdoa pecados. Aleluia, glória. Ele autoriza a quebrar o telhado, mas ele liberta. Andarassu de comandarai. Ele autoriza, mas ele se responsabiliza. Oh Deus grande, Deus grande, Deus grande. Graças te damos, meu Pai, pelo teu cuidado. Graças te damos porque tu és o Deus que tudo pode. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você adore ao Rei.